Fala galera do nono ano, tudo bem? Beleza? Professor Felipe Braz na área e hoje nós vamos ver um assunto bem legal. Nós vamos estudar o conjunto dos números reais. Esse assunto está no nosso livrinho lá, Conquista da Matemática do nono ano, na página 21 e é o capítulo 2. Beleza, vamos lá. Seguinte, tá aqui, né, o capítulo 2, bem bonitinho. Nós vamos estudar o conjunto dos números reais. E para estudar isso, a gente vai começar olhando aqui um diagrama, esse diagrama aqui, e nós vamos interpretar, tá? Perceba que esse Nzinho fazer uma revisão, interpretar barra revisão também, porque para chegar no conjunto dos números reais, a gente já estudou outros conjuntos numéricos antes desse. Esse é o cara, é o ultimozão. Não é bem o último porque ainda tem os números, o conjunto dos números complexos, mas aí já é a nível de curiosidade. Quem quiser ir pesquisar, quem gosta de matemática, vai lá no YouTube e coloca conjuntos números complexos, aí você vai ver que é outro conjunto. Mas pra gente, nível fundamental e também no médio, esse assunto do conjunto dos números complexos não cai no Enem. A gente pensa que os reais são cara, entendeu? É o conjunto cara. E para chegar no cara, a gente teve que passear por outros conjuntos numéricos, como o primeiro, o conjunto dos números naturais. Esse Nzinho aqui representa o conjunto dos números naturais, tranquilo? Esse Z aqui representa o conjunto dos números inteiros. Esse aqui representa o conjunto dos números racionais, tranquilo? Esse Izinho aqui, esse I, na verdade Izão, né? É o conjunto dos números irracionais e o manda-chuva é representado por R, que é o conjunto dos números reais, beleza? Então o que a gente tem que entender aqui desse diagrama é o que eu coloquei aqui agora. O que a gente interpreta dessas bolinhas? Você percebe que você tem umas bolinhas de cores diferentes aqui. O que isso quer dizer? Por que elas estão assim? Quer dizer o quê? Vamos lá. O conjunto dos números naturais, N, é um subconjunto dos números inteiros. O que isso quer dizer? Olha o desenho. Perceba que essa bolinha vermelha que representa o N está dentro dessa outra bolinha aqui, que eu acho que isso aqui é o marrom, que são os números inteiros. Então, N está contido. N está dentro do Z. Essa é a ideia. Por isso que o desenho está assim, ó. A bolinha de Z é maior e a bolinha vermelha de N está dentro da bolinha de Z. Então, quer dizer que todos os naturais são inteiros, porque os naturais estão contidos dentro dos inteiros. Logo, ele é um subconjunto. É isso que ele quer dizer aqui. Beleza? Aí você vai só pegando essa ideia e levando para frente. Como assim, ó? Olha que essa bolinha amarela aqui é dos números racionais. E quem que está dentro dessa bolinha amarela? Está dentro os inteiros, está dentro os naturais. Então, os números inteiros e os números naturais estão contidos dentro dos racionais. Ou melhor ainda, você pode apenas dizer que o conjunto dos números inteiros está contido dentro dos números racionais. Por quê? Porque quando você diz que o conjunto dos números inteiros está contido dentro dos números racionais, automaticamente você está dizendo que os números naturais também estão contidos nos números racionais, porque os números naturais estão dentro dos números inteiros, beleza? É o que ele fala bem aqui embaixo, ó. O conjunto dos números inteiros é um subconjunto dos números racionais. Ou seja, o que eu falei aqui, ó, N, os naturais estão contidos, esse símbolo aqui quer falar contido em Z, e também Z está contido dentro dos racionais, beleza? O conjunto dos números racionais também é um subconjunto dos números reais. Show de bola, o que a gente está vendo aqui no desenho, ó. Só que tem um conjuntozinho teimoso, que é o conjunto que vocês estudaram no Avá e eu passei atividade na sala virtual, é o nosso conteúdo que a gente acabou de ver, que é o conjunto dos números irracionais. E o conjunto dos números irracionais, você percebe que ele está fora, ó. Ele não está dentro dessa bolinha amarela dos números racionais, ele não está dentro dessa bolinha marrom dos números inteiros e muito menos está dentro dessa bolinha vermelha dos números naturais. Ele está fora. Por quê? Porque ele é o teimosão. Nenhum número que está aqui dentro, ó, nenhum número que está dentro dessa bolinha é racional, é inteiro ou é natural. Ele é o diferentão, ele está fora disso aqui. Aí vem o cara. Quem é o cara? O cara é o real. Porque olha o tamanho da bolinha do número real. Ele abraça tanto os irracionais como os racionais, com inteiro, com natural e com tudo. Então olha que legal, o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais são subconjuntos de quem? Dos números reais. Então ele é tipo o chefão, tá? Os números reais é aquele que engloba todos os outros conjuntos numéricos, racionais e irracionais. Professor, você não falou inteiro e nem natural. Opa, pegou a ideia, por que eu não falei? Porque eu falei que os reais é a união entre o conjunto dos números racionais e dos números irracionais. No momento que eu falo racional,
eu já estou falando inteiro e natural, beleza? Essa é a ideia. Agora eu quero mostrar para vocês também uns exemplos de números naturais, tá? Exemplos de números naturais, eu estou dando aqui uma revisão, né? Conjunto numérico dos números naturais, uma revisão. Exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim até o mais infinito, beleza? Exemplo de números inteiros. São os números naturais, só que agora com números negativos, ó. Agora eu tenho números negativos. Aqui não tem menos 1, menos 2 dos naturais, mas agora dentro do conjunto dos números inteiros eu passo a ter os números negativos, beleza? Agora olha o exemplo dos números racionais. São os números formados da forma A sobre B, onde A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros, mas está percebendo esse asterístico aqui, ó? Esse asterísticozinho, ele quer dizer que não tem, esse asterísticozinho quer dizer que não tem o zero, tá? Sem o zero. Por quê? Porque não pode ter zero aqui no denominador. Quem são os números racionais? Vamos lá, dar um exemplozinho aqui. Os números racionais são os números em forma de fração, tá? Exemplo, 4 sobre 2, 5 sobre 2, 1/3 e assim por diante. Todo número que pode ser escrito em forma de fração, ó, tá aqui, ó, onde o denominador é diferente de zero, sempre será um número racional. Essa é a ideia. Aí aqui dentro estão os decimais exatos. Como assim, professor, decimal exato? Vamos lá, 5 dividido por 2. 5 dividido por 2. O resultado dá 2,5. 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Perceba, 5 dividido por 2 é um número decimal, porque eu tenho uma vírgula e tenho casas decimais. O que são as casas decimais? São os algarismos após a vírgula. Só que você olha para cá, para esse número 2,5 e percebe que após a vírgula, você tem apenas uma casa decimal. Então, o número de casas decimais é finito, ou seja, ele tem fim. E toda vez que eu tenho um número decimal onde as casas decimais são finitas, ou seja, elas têm fim, eu chamo esse decimal de decimal exato. Então, todo decimal exato é um racional também. Agora, presta atenção, também tem algo interessante, ó. Tem os números que eles fazem isso aqui, ó, 0,32, 32, 32, e esses três pontinhos, ó, quer dizer que é infinito. Eu tenho infinitas casas decimais, ó, infinito. Esse 3 pontinhos representa infinito. Então, eu tenho infinitas casas decimais. Só que olha só, 32, 32, 32. Você percebe que essas casas decimais estão se repetindo em 32, 32, 32? Pois é, esses números aqui também são racionais, porque nós chamamos esses números de periódicos. E por que periódicos? Porque eles têm um período, eles têm certos algarismos que vão se repetindo. Ele é infinito, tudo bem, mas ele tem um padrão, ele vai se repetindo. E esse número pode ser escrito dessa forma aqui, ó, 32 dividido por 99. Se você pegar a calculadora e fizer 32 dividido por 99, você vai encontrar esse número aqui. Então, como ele pode ser escrito em forma de fração, ele também é um número racional. Show de bola? Que legal, hein, galera? Vamos lá. Agora, por fim, os números irracionais. Os números racionais são aqueles teimosos que eu falei. Olha os exemplos. Raiz quadrada de 2. Olha aqui, ó. 1,4142 356, olha os três pontinhos, são casas decimais infinitas. Você vai falar, professor, é racional, dá para escrever em forma de fração. Não, não dá, porque ele não tem um período aqui nas casas decimais, ou seja, não existe um padrão de números que esteja se repetindo. Olha o raiz quadrada de 3 também não tem padrão, então ele é irracional, porque ele é um decimal, mas ele não pode ser escrito em forma de fração. E olha o famosão, né? O número π. É o 3,14, 15, 92, 65 e infinito. Esse número aqui é bem famoso, porque por causa dele nós podemos agora calcular muitas coisas referente à circunferência. Sem esse número, nós não poderíamos calcular a área da circunferência, o comprimento da circunferência. E isso tem implicações significativas no nosso dia a dia, porque se você não sabe calcular o comprimento de uma circunferência, a área dela, como é que você vai trabalhar na indústria, como é que você vai saber a dimensão de um depósito, de químico, de coisas, de alimentos ou de materiais eletrônicos. Então, isso aqui é um avanço gigantesco, tá? E, gente, por fim, quero falar de algo bem legal, que é reta numérica. Antigamente, a reta numérica ela era cheia de espaços, porque eu só tinha apenas os números naturais, ó, 0, 1, eu tinha o 2, eu tinha o 3, e assim sucessivamente até o mais infinito, 4, 5, 6, 7, 8 e assim
por diante. Eu só tinha isso aqui, mas olha os espaços, aqui eu não tenho nada, aqui eu não tinha nada. Com o avanço dos números inteiros, aí a gente começou a ter os números negativos, ó, -1, -2, -3, até o menos infinito, -4, -5, -6. Isso aqui, gente, essa reta a gente chama de reta numérica, tá? Tô colocando aqui os números na reta numérica. Só que aí você percebe que ainda tem buracos aqui, ó, tem espaço aqui, tem muito espaço. E aí você começou a ter os números racionais. Quem são os números racionais? Exemplo, lembra que é em forma de fração? Então eu comecei a ter o número 1/2. E 1/2 é quanto? É 0,5. E 0,5 está entre quem? Está entre 0 e 1. Então eu vou colocar bem aqui, ó. Nesse espaço eu comecei a ter números racionais. Então os números racionais começaram a completar, mas mesmo assim eu ainda tinha alguns buracos, tá? Exemplo, eu tinha buracos do raiz quadrada de 2. Eu não sabia calcular raiz quadrada de 2, mas você vê aqui no exemplo dos irracionais que é 1,4. Então ele está aqui, ó, entre 1 e 2, ó, 1,4, ó. Eu vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de 2. Então já preenchi mais. E a união disso tudo, vou aqui apagar isso aqui. E a união disso tudo na reta numérica, de todos os números inteiros, todos os números naturais, todos os números racionais, todos os números irracionais, a junção disso me dá quem, gente? Quem? Quem? O cara. E quem é o cara? O conjunto dos números reais. Então, quando eu coloco na reta numérica todos os números naturais, todos os números inteiros, todos os números racionais, todos os números irracionais, essa reta fica muito preenchida. A gente começa a chamar de reta real. Reta real, que vai ser muito importante para o nosso estudo. Beleza, galera? Então, nessa aula de hoje, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Então, estudem, não deixem de fazer anotações e vão para cima. Bons estudos, Deus abençoe vocês. Abraço!